suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Graças a Deus, por estarmos aqui nessa noite, nesse segundo dia dessa campanha, baseado em Lucas, no capítulo 11, versículo de número 9, Quero agradecer aqui a Deus por essa oportunidade, ao nosso pastor pela confiança, a todos os irmãos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 2, versículo de número 9. Aleluia. Segundo livro dos Reis, no capítulo de número 2, versículo 9. Aleluia. Todos acharam aí, amados? Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Amém? Você pode curvar sua cabeça aí, irmão? Pai, nós queremos te louvar mais uma vez. Queremos te agradecer por estarmos aqui reunidos na tua presença. Aqui está a tua palavra. Fala conosco através dela, como o Senhor já tem falado há vários dias. Continue falando conosco, Senhor. É o nosso pedido no nome de Jesus. Amém. Renato, você pode dar um pouquinho de retorno para mim? Só um pouquinho só, não precisa muita coisa não. Aleluia. Irmãos, no texto que nós lemos aí da palavra de Deus, obrigado, Renan, conta-nos uma transição do ministério profético de Israel. O ministério do profeta Elias estava se findando, estava se iniciando o ministério profético de Eliseu. Uma história bastante conhecida, mas eu aprendi algumas lições aqui que a Bíblia nos deixa, que a história nos deixa, que Deus nos deixou aqui para que nós venhamos aprender. Elias foi um grande profeta, referência para a nação de Israel até os dias de hoje. E uma certa feita, Deus chega para Elias e fala assim: olha, você vai ungir a Eliseu como seu sucessor. Imagine você ter que ungir uma pessoa que vai te substituir, treinar ela. E Elias foi obediente. E ele foi até Eliseu. Obrigado, pastor Josias. E ele foi até Eliseu, chamou. A Bíblia diz que ele estava cuidando a 12ª junta de bois do seu pai. E ele seguiu até Elias. Elias jogou a sua capa e ele foi até Elias. E ele começou a caminhar com Elias. E no capítulo de número 2, a Bíblia nos diz que havia já uma expectativa de Elias ser levado aos céus.
E Eliseu não tinha revelado a ninguém, pastor Jeremias, qual era o seu desejo. Mas ele queria estar com Elias até o último minuto, para que o seu desejo fosse atendido. E ele passa por alguns lugares, no capítulo de número 2, para que ele venha receber aquilo que nós lemos aí no versículo de número 9. Ele precisa passar por alguns lugares. E muitas vezes nós pensamos que é de qualquer maneira que nós vamos pedir a Deus alguma coisa. Entrarmos com ousadia no Santo dos Santos, né? Como diz lá o escritor aos Hebreus. Existem algumas etapas na nossa vida que nós precisamos vencer, que nós precisamos passar para chegar até o versículo de número 9. No versículo de número 1, do capítulo 2, a Bíblia diz assim: sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. A minha tradução é um pouquinho diferente, mas diz que eles partiram de Gilgal. Repita junto comigo: Gilgal. Gilgal nos remete como local de partida, o início de tudo. No capítulo de número 5, e no versículo de número 9, de Josué, a Bíblia nos diz, o que diz lá? Josué 5:9. Alguém lê para mim aí? Vamos lá, todos juntos? Disse mais... Você sabe por que o nome se chamou Gilgal? Gilgal significa remover. O povo de Israel saiu do Egito e peregrinou durante 40 anos no deserto. E nasceram filhos daqueles homens, daquelas mulheres que saíram do Egito. E aqueles varões, eles não tinham sido circuncidados. E aquela geração que saiu com Moisés, inclusive Moisés tinha morrido no deserto. E precisava ser feito a circuncidação daqueles homens. Ou seja, aquela aliança que Deus tinha feito com Abraão, teria que permanecer com aqueles homens. Então Josué reúne, Deus fala com Josué, orienta Josué a reunir aqueles homens e circuncidar eles, para que eles venham tomar posse da terra prometida, que Deus havia prometido a seus pais. Louvado seja Deus. E aí a Bíblia nos diz que Josué reúne aqueles homens, e eles fazem conforme Deus o ordenou. E Deus disse para ele: hoje retirei sobre vós o opróbrio do Egito. Irmão, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós temos que passar por Gilgal. Nós temos que tirar toda a lembrança do Egito. Gilgal, ele significa também abandono. Abandono de velhas práticas. Abandono de coisas que nós fazíamos antes de aceitarmos a Jesus como nosso Salvador. Se você quer tomar posse das bênçãos, das promessas de Deus da sua vida, você tem que passar por Gilgal e tirar toda a lembrança do Egito. Tudo aquilo de ruim que o Egito trouxe para a sua vida tem que ser aniquilada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, a partir daquele momento, Deus estava dizendo para aquele povo: agora vocês estão prontos para, aleluia, invadir a terra de Jericó e tomar posse, aleluia, das bênçãos que eu prometi a vossos pais. Pedi, peça a Deus. Mas como nós estamos? Louvado seja Deus para pedir ao Senhor. Como nós nos apresentamos a Ele? Passe por Gilgal primeiro. Eu vou bem tranquilo, irmão, para você entender o que Deus quer trazer para o nosso coração nessa noite. Louvado seja Deus. Aí nós chegamos no versículo de número 2. Eliseu partiu de Gilgal, ele saiu de Gilgal. Gilgal é o local de partida. Nós temos que sair de Gilgal também, irmão. Nós não temos que ficar lamentando, né?
Nós não temos que ficar chorando. Não, siga, vai em frente. Mas aí Elias disse para Eliseu: olha, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para Betel. Betel é lugar de propósito. Betel é lugar de aliança. Gênesis capítulo de número 28, versículo 17. Coloca para mim aí, Olavo. E temeu e disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E essa é a porta dos céus. Abre o 18 para mim, coloca o 18. Então levantou-se pela manhã Jacó de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, e pôs uma coluna, e derramou azeite em cima dela. A situação, e chamou aquele lugar de Betel, o nome, porém, daquela cidade, antes era luz. A situação que Jacó se encontrava era uma situação muito difícil, porque Jacó, ele estava fugindo do seu irmão Esaú, e a Bíblia nos diz que Jacó, ele, naquela situação terrível, ele encontra um lugar, e aí ele coloca o travesseiro, ou melhor, uma pedra como travesseiro. Quando a gente está na prova, irmão, até pedra vira travesseiro, né? E chão vira colchão, não é verdade? Colocou a cabeça na pedra, deitou-se no chão, e durante a noite ele teve uma visão, e ele viu uma escada que vinha do céu, e anjos subiam e desciam, e lá de cima ele ouve uma voz e fala: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus do teu pai Isaque, e eu vou te dar essa terra, eu vou te abençoar, eu vou multiplicar a tua semente. E quando ele acorda, ele tem esse susto, ele fala: quão terrível é este lugar. Mas antes ele disse, antes dele dormir, ele falou assim: se o Senhor for comigo e me der pão para comer e roupa para vestir, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto ele me der, certamente eu te darei o dízimo. Local de aliança. Nós temos que sair de Gilgal e ir para Betel. Betel fala de conhecimento. Louvado seja Deus. Nós precisamos conhecer a Deus todos os dias. Aleluia. E como é que nós conhecemos, pastor Elias? É orando, é buscando, é lendo a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E passado alguns anos, Jacó já está abastado, já com os filhos, lá na terra de Labão. E aí os cunhados, cunhado é uma benção, irmão. Cunhado é benção, né, pastor Josias? Os cunhados dele falaram assim: esse camarada está ficando mais rico que nós. Ele está tomando a terra dos nossos pais, está tomando gado. Só que Jacó foi abençoado, irmão. Jacó não tinha roubado, não tinha defraudado ninguém, pastor Jacinto. E aí Jacó fala para as suas esposas, fala: ó, é tempo da gente voltar para casa, é tempo de fugir, sair fora daqui. Só que ele tem um sonho. Aleluia. E nesse sonho, Deus aparece para ele e fala: eu sou o Deus de Betel. Jacó, eu não me esqueci da aliança que eu fiz com você. Aleluia. Deus está dizendo para você nessa noite: eu não me esqueci de nenhuma palavra que eu disse para a tua vida. Eu não me esqueci das alianças, dos propósitos, dos projetos que eu coloquei no teu coração. Talvez hoje você chegou aqui já sem esperança e falou assim: Deus, não vai acontecer mais nada na minha vida. Deus está dizendo: não, eu não me esqueci. Eu não tenho amnésia. Aleluia. O nosso Deus não tem amnésia. Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia. Em Isaías capítulo 55, diz assim a palavra do Senhor: assim como a chuva e a neve desce do céu, e para lá não tornam, sem que antes dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo que eu a enviei. Se Deus prometeu para a tua vida, Ele vai cumprir. Fica tranquilo, não saia do propósito. Betel fala de fidelidade. Aleluia. Betel fala de fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma conversa que alguém diz aí: quem tem promessa não morre. Morre. Se sair dos propósitos de Deus, Deus não tem compromisso nenhum. O único que Ele tem compromisso é com a sua palavra. Aleluia. 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 Mas Ele é fiel para cumprir. 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 Ele é fiel para cumprir na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus está na casa, irmão. Deus está renovando promessas aqui nesta noite. Quantos creem assim? Quantos creem assim? Aleluia. Permaneça com a sua mão levantada. Permaneça com a sua mão levantada. Talvez você chegou aqui com o coração cheio de descrédito, incrédulo, falando: esse pastor aí está viajando na maionese. Esse pastor aí comeu demais na ceia do Natal, do Ano Novo, e ele está falando coisa aí que não tem nada a ver. Eu estou dizendo algo da parte de Deus para a tua vida. O Senhor é fiel para cumprir nesta noite, e Ele tem poder para ressuscitar os teus sonhos, os teus projetos. Louvado seja o nome dEle, aleluia. Interligar com a vontade dEle na sua vida, pois a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nesta noite receba, aleluia, o renovo das promessas de Deus, porque ainda estão de pé. Aleluia. Você acredita, irmão? Você acredita? Só quem acredita, só quem acredita, só quem acredita, só quem acredita, só quem acredita. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Uma certa feita, aleluia, Josué estava distribuindo as terras, aleluia, para o povo da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aparece um velhinho, irmão, aleluia, de cabeça branca, meio capengando. Louvado seja Deus. Mas ele chega perante Josué, e Josué dá uma olhada. Aí ele fala assim: mas quem que é você? Aleluia, eu sou Caleb. Há 45 anos atrás Moisés prometeu que ia me dar uma terra, e eu estou aqui aguardando esta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar algo aqui para você, Josué. A minha carcaça pode estar até vencida, mas o meu espírito ainda está de pé, porque eu estou aguardando esta promessa há muito tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Louvado seja Deus. Mesmo capengando, continue acreditando no poder da promessa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no versículo 4 disse ainda Elias a Eliseu: deixa eu correr aqui que o tempo vai embora. Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Jericó fala de estratégia. Alguém, Olavo, abre para mim aí, Josué 6:2. O que diz aí a palavra do Senhor? Aleluia. O Senhor disse. Deus já tinha dado, pastor.
O muro tinha caído, sim ou não? Mas Deus já tinha dado. Deus já te deu, irmão. Sabe qual foi o grande problema da geração de... Eu estava estudando hoje à tarde e eu vi uma diferença entre a geração de Moisés e a geração de Caleb, de Josué e Caleb. A geração de Moisés ficou preocupada com o tamanho dos gigantes. A geração de Josué e Caleb não olhou o tamanho do muro. Eles estavam debaixo de uma palavra. Você está debaixo de uma palavra, irmão. Você está debaixo de uma palavra. Você está debaixo de uma palavra, então siga em frente. É tempo de você avançar, porque você está debaixo dessa palavra. Oh glória, oh glória. Eu não sei quem precisa ouvir isso, mas não tenha medo do tamanho do muro. Não tenha medo do tamanho do gigante. Você está debaixo de uma palavra. Louvado seja Deus. Aleluia. A Bíblia nos diz que o pequenino Davi foi enfrentar o gigante Golias. Aleluia. Golias olhou para Davi, menosprezou aquele moço, xingou Davi de tudo quanto é nome. Aleluia. Esperando alguma coisa de Davi. E Davi olhou para ele e falou assim: olha, eu vou falar uma coisa para você. Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você tem enfrentado. Nesta mesma tarde o Senhor me entregará nas tuas mãos, e este povo saberá que há Deus em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Você está debaixo de uma palavra, irmão. Então, se você está debaixo dessa palavra, é tempo de você avançar. Louvado seja o nome do Senhor. Betel fala de estratégia. Betel fala de persistência. Betel fala de obediência. Betel não, Jericó. Jericó fala de obediência, de persistência, de estratégia. Deus deu uma ordem para eles. Deus deu uma ordem para Josué e falou: olha, você vai colocar os ministros. Eles vão na frente com a Arca da Aliança durante 6 dias. Eles vão dar uma volta no muro, uma volta por dia. Uma volta por dia. E a Arca da Aliança, e vocês vão estar em silêncio. Pensa, pastor. 6 dias dando a volta no muro, todos em silêncio. E foi para homem e foi para mulher, tá? Foi para os dois. Viu? Foi para homem e foi para mulher. Todo o povo tinha que dar a volta em silêncio. Ninguém podia falar nada. No 7º dia, o Senhor falou assim: olha, no 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. Então, um total de 13 voltas. Na última volta do 7º dia, vocês vão gritar. Aleluia. Que volta que você está, irmão? Que volta que você está do muro aí? Alamanchora calaçai. Dê a volta em silêncio. Falar igual Campo Grandense, dê a volta engolindo sapo. Né, pastora Jussara? Se alguém falar, você não vai falar nada. Não, estou dando volta. Estou dando volta do muro. Mas você não vai rebater, não, estou dando volta. Você não vai falar nada. Estão te afrontando, não, estou dando volta no muro. Eu estou dando volta no muro. Você não vai gritar, não. A hora de gritar não é agora. Agora é para dar volta no muro. Em silêncio. Aleluia. Você está entendendo nessa noite? Tem hora que é para você dar volta. Mas eu estou dando volta no mesmo lugar. Fica tranquilo. O mesmo Deus que mandou você dar volta vai falar para você gritar no momento certo.
Aleluia. Quem está entendendo nessa noite? Quem está entendendo nessa noite? Quem está entendendo nessa noite? Aleluia. Então vamos dar a volta no muro. Só para a hora que Deus mandar. Só para a hora que Deus mandar. Ah, o muro é grande. O muro é extenso. Estão zombando, estão cuspindo, estão fazendo. Estão jogando coisa na gente. Se preocupa não. Quem está em cima daqui a pouco vai estar embaixo. Quem está em cima daqui a pouco vai estar embaixo. Aleluia. Obediência. Obedeça. 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 Quer um ano de 2026 próspero na sua vida? Obedeça. Obedeça. No 7º dia, Deus mandou o povo gritar na 7ª volta. Grite. Grite. Quando eles gritaram, as muralhas caíram. Não precisou levantar a espada. Não precisou de canhão. Somente com o grito deles os muros caíram. Aleluia. Vai ter muralha que vai cair em 2026, irmão. Vai ter muralha que vai cair em 2026. Aleluia. Não vai precisar você agir, não vai precisar você fazer, não vai você precisar trocar os pés pelas mãos. Deus vai agir por você naquela batalha, naquela peleja. Louvado seja o nome do Senhor. Quem crê nesta palavra nesta noite, quem recebe esta palavra nesta noite. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Eu já contei, acho que eu já contei isso aqui na escola dominical. Vou contar aqui nessa noite para os irmãos. Quem não estava, uma certa feita eu fui dirigir uma congregação. E no primeiro culto que nós fomos dirigir, o som queimou, irmão. Queimou o som todinho. Uma igreja 10x25. O som queimou. Foi tum. Queimou o som. Tivemos que terminar o culto no gogó. Aí no final do culto, não conhecia os irmãos direito ainda estava me adaptando. Aí falei, irmãos, fizemos um levantamento ali rapidamente. O som naquela época ia ficar em torno de uns R$7.000. Aí teve um irmão que falou assim, pastor, a igreja tem uma caixa amplificada com um microfone. Eu falei, opa. A igreja tem uma caixa de som. Já dá para fazer um barulho já, né? Pelo menos um dá para fazer um barulho. Mas cadê? Não, o outro dirigente que estava aqui pegou a caixa de som e levou para casa dele. Porque ele ficou bravo, que não era o tempo dele sair. E tiraram ele e ele levou a caixa. Falei, então, vamos lá buscar. Eu falei, não, irmão. Deus me livre. Não vou meter nesses negócios não. Esses ventos aí. O que nós vamos fazer? Eu falei, nós vamos orar. De 11 à meia-noite. 21 dias. 11 à meia-noite. E começamos a orar. Primeiro dia. Segundo dia. Terceiro. Quando foi no 15º dia. Tinha 2 semanas. Faltava uma semana ainda. Cheguei na igreja. A caixa estava lá, irmão. Com o microfone. Aí eu falei com o menino lá do som. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. O irmão chegou aqui com uns olhos desse tamanho. Falou, pega essa caixa aqui, que essa caixa não é minha. Pega essa caixa, fiquei aqui com vocês. Aí o irmão falou, por quê? Ele falou, porque eu estava em casa e eu escutei alguém andar na sala. Eu não sei se eu estava dormindo ou se eu tive uma visão. Mas naquela hora, a caixa de som falava para mim assim, me leva para a igreja.
Me leva para a igreja. Me leva para a igreja. Me leva para a igreja. Aleluia. É o Jericó caindo por terra, irmão. É o Jericó caindo por terra, é na oração. É na oração, é o Jericó caindo. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ver o Jericó cair? Comece a orar, comece a buscar, comece a ver os resultados dentro da tua casa. É na oração. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo está te afrontando, vai orar, vai buscar a presença de Deus. Aleluia, Deus vai realizar um milagre na sua vida. É só você se colocar na posição. Pastor Vladimir conhece lá, o Pedro conhece, minha esposa comigo também estava. Aleluia. É na oração, Jericó vai cair. Jericó vai cair. E aí, escute isso aqui, irmão, no versículo de número 8. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chamaram a Eliseu e falaram: olha, sabe que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? Escuta isso aqui, ó. Você está sabendo que Deus vai levar Elias? Eles falaram os outros, porque havia uma concorrência. Havia uma concorrência, né? A pessoa, o pastor Jeremias vai ser levado ao céu amanhã, né? Um redemoinho. A carruagem de fogo vai vir. Aí leva o pastor e a pastora, né? Tem que levar os dois. Aí fica aquela concorrência, todo mundo querendo a cadeira deles. Não sei o que, e tal. Mas era assim, irmão, ser humano é ser humano em todas as épocas, tá? Não muda. Então, os camaradas estavam vendo que Eliseu estava muito colado em Elias. Falou, acho que é esse daí que vai ficar com o negócio, né? Com o cajado. Falou, Eliseu, você está sabendo? Tipo assim, cai fora, cara. Tem gente melhor que você. Tem gente mais capacitada que você para estar no lugar de Elias. Tem gente mais capacitada. O que você está fazendo aí? Você chegou ontem. Mais ou menos isso aí que estavam falando, né? Você chegou ontem, cara. Você já vai assumir o lugar do chefe? Olha a resposta de Eliseu, irmão. Eliseu, crente. E ele disse, eu estou sabendo. Cala a boca. Olha lá, ó. E ele disse, eu bem sei. Calai-vos. Irmão, ninguém tem que se meter na nossa vida. Quem sabe da nossa vida é você e Deus. Da tua vida é você e Deus. Ah, mas isso e aquilo. Não, irmão, quem tem que saber da sua vida é você e Deus. Você e Deus. Eliseu falou, estou sabendo. Você acha que eu estou atrás dele para quê? Eu estou porque eu quero alguma coisa. Eu estou porque eu quero avançar. Eu estou porque eu quero subir um degrau na presença de Deus, ou descer um degrau, entenda como você quiser. Eu estou aqui, aleluia, porque eu preciso de algo na minha vida. Eu não quero saber qual é o teu propósito, eu quero saber do meu. Eu quero saber do meu. Aleluia. Pastor Jacinto, cadê o pastor Jacinto? O senhor entregou folha individual ou coletiva? Não. Individual. Tá certo, isso aí. Individual, o moral do sonho aí é para você. É para você dividir com seu irmão, não é seu, irmão. É seu pedido. É seu pedido. Você pode colocar o pedido de alguém aí, mas é você que vai escrever no seu mural. O poder de colocar ali é o seu. E Eliseu estava com o mural dos sonhos preparado. Aí Elias disse, fica-te aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. Ou seja, Eliseu já tinha saído de Gilgal, tinha saído de Betel e tinha saído de Jericó. Já tinha roído o osso. Na hora do filé mignon, você acha que ele ia abandonar Elias? Nunca. Eliseu falou, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Louvado seja Deus.
Aí está um segredo. Não saia de perto da porta que Deus abriu para você. A porta é sua. A porta é sua. A porta é sua. Em 2009, época do jornal. Quem lembra da época do jornal aqui, irmão? Nem tem mais jornal, né? A Lídia chegou em casa e falou: aqui o jornal que entregaram lá no meu serviço. Curso de eletricista. Aí eu falei: rapaz, tem que ligar agora. Naquela época, assim, o jornal era meio atrasado, né? Chegava, você tinha que... Eu vou ligar lá. Quando liguei lá no Senai, de graça. Lá no Senai. Liguei lá e falou: olha, preencheu a turma. Eu falei: olha, preencheu a turma, e agora? Mas eu falei: deixa meu nome aí na lista aí, de repente vai que alguém desista. Não, beleza, vai começar amanhã. Chegou no outro dia de manhã, eles me ligaram: seu Elias, faltou uma pessoa aqui, você quer? Eu falei: quero hoje. Não, então vem agora com seus documentos. De graça, irmão. Curso de eletricista pelo Senai. Talvez para alguém aqui não seja nada, mas para mim foi. Fiz o curso. Terminei o curso, concluí o curso. Sabe de novo, quantas vezes abriu a turma para fazer o curso de graça no Senai de eletricista? Foi a única turma que foi formada. Uma turma de 40, se formaram 17. A porta é tua. A porta é tua. A porta é tua. Aleluia. A porta é tua. Louvado seja Deus. É tua, não se afaste por nenhum momento da sua vida. Aí chega o momento do milagre. E Jordão fala de referência, irmão. Jordão fala de referência. No capítulo 2, no versículo de número 8. Eu estou precisando comprar um óculos. Minha vista já está embaraçando. Deus está revelando. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas. E se dividiram para ambas as partes. E passaram ambos em seco. Quem dividiu as águas primeiro? Elias. Aí no versículo 9, coloca o 9 aí, Olavo. Sucedendo eles passaram, disse Elias a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Coloca o 10 aí. E disse: coisa difícil pediste. Irmão, crente pede coisa fácil? Não, pede coisa difícil mesmo. Se vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. Coloca o 11 aí. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalo de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. 12. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou as águas em duas partes. 13. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do rio Jordão. Agora o 14 que começa o ministério de Eliseu. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas que se dividiram, quando feriu elas, se dividiram de um lado e de outro. E Eliseu passou. Aleluia. Jordão fala de referência. Ali começa o ministério de Eliseu. Ele pediu uma coisa, Deus deu para ele. No capítulo 5, a Bíblia diz que havia um homem leproso, chamado Naamã. E ele foi até Eliseu para ser curado. O que Eliseu mandou fazer? Mandou aonde?
Era referência. Nós precisamos ter referência na nossa vida, irmão. Você precisa ter referência na sua vida de um marco. Nós temos que viver de testemunho dos outros. Viva o seu testemunho. Olha, naquela vez assim, Deus fez na minha vida, Deus vai fazer de novo. No capítulo 6, pastor, a Bíblia diz que os filhos dos profetas precisavam de um lugar maior. E falaram com Eliseu: Eliseu, vamos até o Rio Jordão para a gente pegar madeiras. Primeiro Eliseu falou que não ia. Eles falaram: não, a gente precisa que o senhor vá. Chegando lá, o machado de um deles caiu, que era emprestado, caiu dentro do rio. Irmão, Eliseu estava no escritório dele, o Rio Jordão. O que Eliseu fez? Orou, falou: onde é que está? Onde é que está aí? Onde é que está aí o machado? Não, está ali. O machado flutuou dentro das águas. Referência. Jordão fala de sobrenatural. Aleluia. Jordão fala de experiência. Precisamos ter experiências com Deus. Aleluia. Precisamos ter experiência com o Senhor. Aleluia. Não que não temos que pedir oração, mas tem hora que é só nós e Deus. Nós e Deus. Tem hora que é só nós e Deus, irmão. E aí é você que vai demonstrar quem é você em Deus. Pedir, dá-se-vos-á. Então aí que é a hora de você colocar em prática. Jordão fala de fé. Quem conhece o Deus que serve, não se embaraça no Jordão. Você conhece a Deus? Se coloque de pé. Aleluia. 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 Para 2026 ser diferente, eu preciso me colocar na posição que Deus quer. Eu preciso me colocar na posição que Deus quer. Aleluia. Eu sei que é duro ouvir isso. Tem hora que a gente não quer ouvir. Mas Deus quer o melhor para nós. Deus não quer o pior. Qual é o pai que seu filho pede pão, ele vai dar? Escorpião para ele? Pedra? Não. Deus ele vai dar, ele tem para nos dar. É você que tem que fazer a diferença. Eu já contei o testemunho aqui do apartamento que a gente comprou. Quando nós fomos olhar, eu não tinha R$1 no bolso, irmão. O corretor falou: precisa de 30 mil reais. Eu sei que tem gente aqui que 30 mil é assim, ó. Para mim, irmão, tem que ralar um pouco. Falei: não, quando que é o negócio aí? Não, 30 dias, tá feito. A Lídia, quando nós saímos de lá, a Lídia falou: você vai arrumar o dinheiro da onde? Falei: não sei, mas me dá uma coragem que acabou agora. Acabou a coragem. E nós compramos o apartamento. Depois de quase 20 anos de casado. Está lá. Atravessamos o Jordão. Atravessamos o Jordão. Você quer atravessar o Jordão nessa noite? Quantos querem atravessar o Jordão? Feche os teus olhos. Pega o teu mural dos sonhos aí. Eu sei que o pastor vai orar depois, mas eu gostaria que você pegasse agora. Aleluia. Coloca ele assim bem no teu peito, assim, ó. Não está escrito, mas está no pensamento, está no coração, pastor. Isso aí. Vamos lá. Fecha teus olhos, começa a falar com Deus, teu mural aí. Aleluia. Começa a falar com Deus. Aleluia. Aleluia. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui sua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera
Espera em Deus. Aleluia. Eu louvarei quando eu chorar. Vou me lembrar e até aqui sua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil. Aleluia, meu Deus, Deus, meu Deus. Muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tuas mãos com tudo me escondeu em tua presença. Oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar, aleluia, que até aqui tua mão me sustentou. Aleluia. Digo a minha alma, espera em Deus, espera em Deus, Pois ainda louvarei, eu louvarei quando eu chorar. Vou me lembrar que até aqui sua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda eu louvarei, eu louvarei. Aleluia. Em meio à provação, louve o nome do Senhor. Em meio às dificuldades, louve o nome do Senhor. Em meio à doença, louve o nome do Senhor. Em meio à adversidade, louve o nome do Senhor. Aleluia. Em meio às lutas, louve o nome do Senhor. É tempo de louvar o nome do Senhor. Enquanto você louva, as muralhas caem por terra. Enquanto você louva, o inimigo bate em retirada. Enquanto você louva, Jesus te cura. Enquanto você louva, Deus faz um milagre. e até aqui sua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Quando o pastor Elias começou a louvar, eu senti de Deus de orar por algumas pessoas que estão aqui. Eu quero chamar aqui à frente você que ainda não tem sua casa própria.
A última palavra do pastor Elias foi sobre casa. E quando ele começou a cantar, Deus disse para mim: ore por quem ainda não tem casa própria. E enquanto ele pregava, eu estava sentado e Deus disse para mim assim, na oração final: você vai chamar o Edson e ele vai impor as mãos sobre cada um desses irmãos. E Deus vai fazer um milagre. Deus vai abrir uma porta. Porque aquilo que para você é impossível, Deus já está dizendo: eu tenho a chave para te entregar. Aramando mianda la shura mandi orabacamanagai. É tempo de coisa nova na tua vida. Estenda a mão para cá, igreja. O pastor Edson vai impor as mãos sobre esses irmãos agora. Pai, aqui estão teus filhos. O Senhor disse que é para orar para que casas, portas. Agora, Deus eterno, eu ministro chaves, documento na mão desses irmãos aqui, Pai. Portas abertas para ele, Pai. Deus, a chave da casa própria agora, em nome de Jesus. Senhor, quanto dinheiro tem sido investido em aluguel. Ó Deus querido, teus filhos investir naquilo que é próprio deles. Porque o Senhor está abrindo uma porta nesta noite. O Senhor está abrindo uma porta nesta noite. Assim como tu fizeste na vida do pastor Elias, o Senhor vai fazer na vida desses irmãos, Pai. Nós ministramos portas abertas, chaves de casa, documentos, todos assinados para a glória do nome de Jesus. Eu repreendo agora toda dúvida, e eu declaro em nome de Jesus Cristo, chaves. Abra a tua mão assim, ó. Abra a tua mão. Receba a chave nesta noite, mas receba pela fé. E se você crer, fecha a tua mão e pega a tua chave pela fé. Aleluia! Tome a tua chave. Imagine você entrando agora na tua casa. Sonhe a tua casa nesta noite. É noite de milagre, é noite de portas abertas, é noite de crescimento, é noite de bênção, é noite de prosperidade. Pai, eu ministro portas abertas, eu ministro chaves, Pai, em nome de Jesus Cristo. E como igreja nós abençoamos o teu povo. Dá-nos uma noite de paz. Alamandarashura Bacai. Vem, Espírito Santo, vem, isso, Espírito Santo. Toma esse ambiente, Espírito Santo, essa casa é tua. Eu quero viver. Oh, e mandarababa, shura malacanturi alabacá. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo. Lance por fora agora, Deus, por dentro. Eu quero viver algo novo. E faz meu coração. Viva o novo do Senhor. Você vai voltar para a tua casa hoje pensando na tua casa. Você vai sonhar a tua casa. Você vai sonhar aquilo que você colocou no teu mural. Você vai viver os teus projetos. Viver algo novo. Eu sinto Deus nessa casa. Ah, manchuria alabachura mandarabacai. Tu és Deus de coisas grandes, Pai. Ah, Espírito Santo, eu ministro essa casa cheia. Eu ministro essas cadeiras cheias de vidas salvas. Eu ministro, Pai eterno, essa ampliação desse templo para caber e a comportar aqueles que o Senhor vai trazer. É tempo de expansão, Senhor, e eu tomo posse. Incendeia o nosso coração, Espírito Santo. Feche os teus olhos, entre na presença do Senhor. Santo Espírito desce como fogo. Receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. E você que fala em mistério, fale mistério com Deus. Você que ainda não é batizado, seja batizado com o Espírito Santo.
Sopra sobre nós. Sopra dos quatro cantos, Espírito. Sopra dos quatro cantos, Espírito de Deus. Sopra dos quatro cantos, Espírito de Deus. Incendeia, incendeia. Para a bachura, a mandar a bacara, a bachura, a bacabaragá. Isso. Vai sendo cheio, vai sendo cheio. Vai tomando força, vai sendo cheio. Incendeia, incendeia. Eu repreendo toda frieza espiritual. Todo espírito de sono, todo espírito de frieza, saia. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Obrigado, Senhor. Incendeia. Obrigado pelo teu Espírito. Obrigado por tua presença. Eu quero viver algo novo. Oh, Yamam. Fevereiro será um mês de expansão, de crescimento, de bênção, de prosperidade. Um mês de glória, de graça de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Quem crê, diga amém. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Todos digam amém. Até amanhã, se Deus quiser. Pastor Jean Girardi ministrando a palavra do Senhor amanhã.